Neste vídeo nós vamos analisar uma expressão encontrada em Romanos capítulo 2, versículo 6, que é segundo a proporção da fé. O que isso significa? Existem 3 passagens principais do Novo Testamento que tratam do assunto dos dons espirituais. Em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 a 11, 9 dons são identificados. Em Romanos capítulo 12, do versículo 6 a 8, 7 dons são vistos. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, 5 dons são mencionados. Deve ser compreendido que os profetas do Novo Testamento já se foram e a função deles é agora ocupada pelos ensinadores, ou aqueles que são chamados de ensinadores ou mestres. Um profeta no Antigo Testamento era um proclamador, não necessariamente alguém que profetizava sobre o futuro, mas um que proclamava os pensamentos de Deus até mesmo para os seus dias, o tempo quando o profeta vivia e falava. O profeta era um que vinha da presença de Deus como mensagem de Deus para o povo de Deus. Aqueles que ouviam a mensagem, raras vezes tinham qualquer dúvida de que era Deus quem estava falando através do seu servo. Condições semelhantes existiam nos tempos apostólicos e havia necessidade de profetas para transmitir os pensamentos de Deus. Os profetas foram necessários até que as escrituras do Novo Testamento fossem todas escritas e o cânon completado, ou seja, a Bíblia que nós temos hoje com 66 livros. Agora que o cânon está completo, os ensinadores ocupam o lugar dos profetas e estão realizando um trabalho quase semelhante. Confira isto, ou leia isto, sobre isto, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Aqui o dom é controlado e de acordo com a proporção da fé. Agora estou me referindo à nossa expressão, a proporção da fé em Romanos, capítulo 12. Aqueles que profetizavam nos tempos apostólicos não podiam ir além do que o Senhor lhes tinha dado. Também não podiam ir além das dimensões da fé. Se eles fossem além daquilo que Deus lhes havia dado, eles o estavam desagradando, ou seja, estavam desagradando a Deus. Era necessário que fossem fiéis, não somente a Deus, mas a si mesmos e àqueles a quem falavam. A entrega da mensagem profética não era uma coisa leviana. A reação correta dos santos dependia da fidelidade do profeta em entregar exatamente o que ele tinha recebido. A profecia tinha uma conotação dupla nas Escrituras, ou tem, melhor dizendo, pode significar predizer, ou seja, profetizar coisas que acontecerão no futuro, ou pode denotar uma mensagem específica de Deus, dada por revelação e anunciada pela pessoa com o dom de profecia para atender a uma necessidade específica. A esse respeito, Paulo diz que a pessoa profetize de acordo com a proporção da fé. Alguns sugerem que a fé, neste contexto, tem um significado subjetivo, que seria a fé pessoal do profeta. O profeta deve falar de acordo com sua fé pessoal. Ele só deve falar quando tiver certeza das palavras que lhe foram dadas por Deus e não deve prosseguir quando Deus não lhe deu mais nada. Mas deve-se notar que junto à palavra fé tem o artigo definido que significa a fé, e não somente fé. Neste caso, significa o corpo de ensino cristão já existente e não tanto a fé pessoal no sentido subjetivo, entendeu? Muitas vezes nós temos fé, somente a palavra fé, então significa a fé pessoal da pessoa, mas a fé, quando tem esse artigo, significa um conjunto
de doutrinas já reveladas e dadas. Portanto, um significado objetivo pode ser sugerido no contexto aqui de Romanos 12. O profetizar deve estar de acordo com a proporção da fé. A palavra proporção indica aquilo que está em uma relação correta ou que está de acordo com. À medida que o profeta fala, ele deve certificar-se de que as palavras que está proferindo estejam de acordo com o corpo de ensino cristão já existente. Ele deve ter cuidado para garantir que não está falando algo que contrarie a doutrina dos apóstolos.